Meus irmãos em Cristo, o Papa Leão XIV nos convoca a um ato de fé tão simples, mas poderoso. 5 pitadas de sal podem transformar seu lar em um santuário onde Deus opera milagres. Irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, minha amada família em Cristo, enquanto estou diante de vocês, vosso Pai espiritual, embora indigno, um servo seguindo os passos de São Pedro, meu coração está cheio. Ele arde com o fogo do Espírito Santo que nos une, onde quer que estejamos, como um só corpo em Cristo. Vocês não estão aqui por acaso. Não, o próprio Senhor os chamou, como nos diz o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 1. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Hoje convido-os a pausar comigo, a abrir seus corações para uma questão que toca profundamente a alma. O que é um lar? É apenas um edifício feito de tijolos e pedras, um lugar para comer e dormir? Ou é algo mais, algo sagrado? Um lugar onde o amor vive? Um refúgio onde a paz se instala em cada canto? Um espaço sagrado onde o eterno toca o comum? Antes de começarmos, comente se você quer consagrar seu lar com sal e oração. E inscreva-se para não perder a revelação final. Em um mundo que tantas vezes nos sobrecarrega com ruídos, distrações e conflitos, somos chamados a recuperar nossos lares como solo sagrado, como altares de graça, onde a presença de Cristo reina. E por onde começamos essa obra sagrada? Com algo muito simples. Um presente humilde da terra, o sal. O sal não é apenas para cozinhar ou preservar. Ele carrega um significado espiritual profundo nas Escrituras. O sal é um símbolo da aliança de Deus, uma oração silenciosa, um sinal de sua promessa duradoura. Em Levítico 2, versículo 13, somos lembrados: temperarás com sal toda a tua oferta. E se esse pequeno ato de fé, espalhar sal, pudesse se tornar uma porta para a cura e a proteção de Deus entrarem em nossos lares? Essa é a jornada que começamos hoje. Uma peregrinação espiritual para consagrar nossos lares com sal e oração. Confiamos que o mesmo Deus que nos formou do pó da terra pode transformar nossos lares em lugares de sua glória. Antes de começarmos, convido-os agora a se unirem uns aos outros como uma só igreja, uma só família em Cristo. Compartilhem nos comentários seu nome e de onde estão assistindo. Sua vila, sua cidade, seu pequeno canto da criação de Deus. E junto disso, ofereçam uma simples promessa. Senhor, quero proteger meu lar. Como diz o Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Suas palavras, oferecidas com fé, sobem como incenso ao céu, unindo-se às orações de muitos outros que desejam tornar seus lares lugares de paz de Deus. Digo-lhes agora, com todo o meu coração: nossa fé em Cristo, a pedra angular de nossa salvação, tem o poder de transformar nossos lares em santuários, onde seu amor está vivo e ativo. Vamos começar este ato sagrado consagrando nossos lares com sal e oração. Vamos responder ao chamado de Deus para fazer de cada porta, cada cômodo, cada coração, um lugar para ele habitar. Não há muito tempo, durante uma visita pastoral a uma paróquia em Nazaré, conheci uma mulher chamada Miriam. Ela era avó, suas mãos marcadas pelo tempo, mas seus olhos cheios de graça. Durante uma simples refeição de pão e azeitonas, ela compartilhou uma história que me tocou profundamente. Sua família havia passado por uma temporada de turbulência. Palavras duras, dores não expressas, tudo pairava como nuvens pesadas sobre seu lar. Uma noite, seguindo a sabedoria transmitida por sua própria mãe, Miriam pegou uma pequena tigela de sal. Ela ficou na porta da frente e espalhou um pouco no limiar, enquanto orava silenciosamente o Salmo 23, confiando que o Senhor, seu pastor,
guiaria sua família de volta à paz. Ela caminhou por cada cômodo, colocando sal nos cantos, debaixo das camas, nos peitoris das janelas e na cozinha, sussurrando uma oração por cura a cada vez. Gostou da ideia? Deixe um like, comente amém e fique até o fim para um momento surpreendente de fé. Ao final da semana, algo havia mudado. Sua família, antes dividida, encontrou-se novamente à mesa, rindo, chorando, reconciliando-se. Seu lar foi transformado. A história de Miriam nos lembra de uma verdade simples. Deus responde a atos de fé, por menores que sejam. Quando o convidamos, ele vem. Por meio da oração e do sal, ela convidou o Espírito Santo a renovar seu lar, e ele o fez. Agora, tomamos seu exemplo como nosso guia. A primeira verdade que devemos abraçar é que nossos lares não são apenas espaços físicos. Eles são sagrados. São templos do Espírito Santo. Em Gênesis 2, versículo 7, lemos como Deus nos formou do pó e soprou vida em nós. Assim como Ele nos formou, Ele nos chama a moldar nossos lares em lugares de Sua presença. Como nos lembra o Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Um lar não é apenas paredes de madeira. É o lugar onde as bênçãos são recebidas, onde as famílias são unidas pelo amor, onde a graça de Deus flui em atos diários de bondade. Nos evangelhos, Jesus entrou em lares para trazer salvação. Ele entrou na casa de Zaqueu e disse em Lucas 19, versículo 9: Hoje a salvação entrou nesta casa. No caminho de Emaús, os discípulos o reconheceram na fração do pão, como diz Lucas 24, versículo 30. Seu lar também é chamado a ser um lugar onde Cristo é conhecido e amado. Mas sejamos honestos, nossos lares estão sob pressão. O mundo nos bombardeia com distrações, televisões, telefones, ocupações. O tempo em família se perde e a paz pode parecer distante. Muitos de nós voltamos para casa carregando estresse. E em vez de encontrar paz, encontramos mais ruído, mais fardos. É por isso que recorremos ao sal, um símbolo da aliança de Deus, um sinal de purificação. No livro dos Números 18, versículo 19, o sal é descrito como uma aliança eterna. Na igreja primitiva, o sal era até usado durante o catecumenato, colocado nos lábios daqueles que se preparavam para o batismo, um sinal de sabedoria e fé. Ao espalhar sal em nossos lares, juntamo-nos a essa tradição. Declaramos: esta casa pertence a Deus. Como diz 1 Coríntios 3, versículo 16. Vós sois o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Isso não é superstição, é um sacramental, um sinal visível de uma graça invisível. O primeiro lugar para começar é a porta da frente, o limiar. Não é apenas uma porta, é uma fronteira espiritual, uma linha que marca o espaço que Deus lhe deu. Deuteronômio 6, versículo 9, nos diz para inscrever a palavra de Deus nos umbrais de nossas portas. Quando você espalha sal na porta da frente, proclama com fé: este lar é do Senhor. Esse ato é uma autoridade espiritual, é a oração em ação. O Salmo 91, versículo 11, nos lembra: Ele ordenará a seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Quer transformar sua casa em um santuário? Comente sal e fé, inscreva-se e veja a surpresa que Deus preparou no final. Pegue uma pitada de sal, coloque-a na porta e ore: Senhor, que apenas amor, verdade e paz entrem aqui. Que nenhuma escuridão, nenhum medo, nenhuma divisão cruzem este limiar. Isso não é um ritual pelo ritual. É fé enraizada nas Escrituras. No Antigo Testamento, as alianças eram seladas com sal, como diz 2 Crônicas 13, versículo 5. O Senhor deu o reinado a Davi e seus descendentes para sempre, por uma aliança de sal. Ao abençoar sua porta,
Você está traçando uma linha de fé, convidando Deus a reinar sobre seu lar? Lembre-se de Êxodo 12, versículo 13, quando o sangue nos umbrais protegeu os israelitas durante a Páscoa. Assim também nossos lares podem ser protegidos quando os marcamos com fé. Pense na Sagrada Família em Nazaré. Seu lar era pequeno, simples, mas era um lugar onde Jesus, Maria e José viviam para a glória de Deus. Como diz Lucas 2, versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Sigamos seu exemplo. Vamos pegar o sal em mãos, elevar nossos corações ao céu e declarar: este lar é um templo de paz. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, este ato sagrado de colocar sal na porta da frente transforma essa entrada em um altar. Torna-se um lugar sagrado onde o peso do mundo é deixado para trás e as bênçãos de Deus começam a fluir. Quantas vezes entramos em nossas casas carregando estresse, raiva ou medo apenas para deixar esses fardos se espalharem? O sal que colocamos no limiar é um lembrete silencioso. Este lugar é diferente, é solo sagrado. Como Josué declarou em Josué 24, versículo 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando os convidados cruzarem essa linha, que eles sintam algo diferente, que eles sintam a presença do Altíssimo. Como Hebreus 1, versículo 14, nos diz: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Imagine anjos, vigiando sua porta, protegendo silenciosamente sua família. Lembro-me de uma família da paróquia de Miriam, que após consagrar sua porta com sal, notou uma mudança. Os vizinhos começaram a dizer: sua casa parece pacífica, acolhedora, convidativa. Um convidado, tocado por essa paz, voltou a frequentar a missa. Esse é o poder silencioso dessa prática. Sua porta, abençoada e orada, torna-se uma luz para o mundo, proclamando silenciosamente: Cristo habita aqui. Para começar essa prática sagrada em sua própria vida, comece com a oração. Fique na porta da frente com um crucifixo ou uma imagem do Sagrado Coração. Leia o Salmo 121, confiando que Deus vigia seu entrar e sair. Em seguida, espalhe o sal lentamente, com reverência, como se estivesse oferecendo algo ao Senhor. Fale em voz alta ou ore silenciosamente em seu coração, pedindo proteção, unidade e paz. Se seu lar conheceu conflitos, ore por cura. Se o medo se instalou, fale as palavras de 2 Timóteo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Não é apenas uma ação, é uma oração em movimento, é uma declaração de que esse limiar pertence a Deus. O próximo lugar a consagrar é frequentemente esquecido: os cantos de sua casa. Esses espaços silenciosos e escondidos acumulam poeira, sim, mas também memórias, algumas alegres, outras dolorosas. Cada lar tem cantos, onde lágrimas foram derramadas, discussões ecoaram ou medos se instalaram em silêncio. Mas, amigos, esses cantos não são esquecidos por Deus. Eclesiastes 3, versículo 4 diz: há tempo de chorar e tempo de curar. O Salmo 139, versículo 12, nos lembra: nem as trevas são escuras para ti. Antes de continuarmos, clique em curtir, comente Paz no Lar e assista até o fim para uma bênção especial. Quando você se ajoelha e espalha sal nesses cantos, está dizendo ao Senhor: venha a este espaço, purifique o que está escondido, cure o que está quebrado, deixe sua paz reinar aqui. Você está fazendo o que os sacerdotes fizeram em 2 Crônicas 29, versículo 16, quando purificaram o templo de canto a canto para acolher a presença de Deus novamente. Não são apenas cantos empoeirados, eles carregam coisas que às vezes tentamos esquecer
tensões não resolvidas, feridas antigas, medos nunca expressos. Mas Hebreus 4, versículo 13, nos diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Quando você coloca sal ali, está entregando essas coisas escondidas a Ele. O Salmo 147, versículo 3, nos assegura: Ele cura os corações partidos e liga suas feridas. Lembro-me de uma mãe que seguiu o exemplo de Miriam. Seu filho adolescente tinha pesadelos terríveis. Seu quarto havia se tornado um lugar de inquietação. Ela orou sobre ele, colocou sal nos cantos e sussurrou. O Salmo 4, versículo 8. Em paz, me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Cada noite, ela acendia uma vela e rezava o terço. Com o tempo, o sono dele se acalmou. Seu coração, antes perturbado, ficou tranquilo. O que havia sido um lugar de medo, tornou-se um lugar de paz. Não negligenciemos os cantos de nossos lares. Reserve uma noite tranquila, talvez durante o advento ou a quaresma, e caminhe por cada cômodo com sal, uma vela e sua Bíblia. Leia o Salmo 139, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Espalhe o sal e convide Deus a esse espaço. Se esse canto carrega uma memória dolorosa, fale-a em voz alta ao Senhor, como nos lembra 1 Pedro 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você não está apenas limpando, está consagrando, está dizendo: todo este lar, cada centímetro, pertence ao Senhor. O terceiro espaço sagrado que olhamos é a cozinha, o coração do lar, um lugar de nutrição, de risos, de comunhão. Pense em Marta e Maria acolhendo Jesus em seu lar, em Lucas 10, versículo 38, ou no milagre dos pães e peixes, em Mateus 14, versículos 19 e 20, onde Cristo tomou os simples dons de comida e os multiplicou para alimentar milhares. Nossas cozinhas têm o mesmo poder. São lugares onde Deus provê, onde ingredientes crus são transformados em refeições e onde os laços familiares são fortalecidos. Coloque sal em sua cozinha e ore. Senhor, abençoe este espaço com sua abundância. Que seja um lugar de unidade e cura, como diz Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Mas a cozinha também pode ser um lugar de estresse, discussões, refeições apressadas ou palavras ditas com frustração. Ao consagrar esse espaço com sal, você convida Deus a transformá-lo em um lugar eucarístico, onde a presença de Cristo é sentida em atos diários de amor e hospitalidade. O Salmo 133, versículo 1, nos diz: Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Uma família que conhecia em Nazaré, tocada pela história de Miriam, começou um terço noturno ao redor da mesa da cozinha. Eles mantinham uma pequena tigela de sal na mesa como um sinal silencioso da aliança de Deus. Seu lar, antes dividido por mal-entendidos, tornou-se um lugar de paz. Uma noite, sua filha, que havia se afastado da fé, juntou-se a eles. Aos poucos, por meio desse testemunho simples, ela voltou aos sacramentos. Esse é o poder da graça e pode começar a sua mesa. Para consagrar sua cozinha, reúna sua família, talvez, em um domingo, o dia do Senhor. Coloque uma vela, um crucifixo e uma pequena tigela de sal na mesa antes da refeição. Leia Mateus 14, versículos 19 e 20, onde Jesus abençoou o pão. Espalhe o sal em um canto tranquilo da cozinha e ore por paz, unidade e abundância. Se há divisão em sua família, peça cura, como nos lembra Efésios 4, versículo 32, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros. Se as finanças estão apertadas,
Reivindique a promessa de Deus em Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O espaço final que consagramos hoje é muitas vezes esquecido. O banheiro, um lugar de purificação, de renovação, de preparação. É aqui que lavamos o dia. Assim como no batismo, somos lavados pela misericórdia de Deus. Atos 22, versículo 16, diz: Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Não se trata apenas de higiene, é sobre graça. Coloque sal em seu banheiro e ore. Senhor, lava tudo o que pesa neste lar, renova-nos em tua misericórdia. O Salmo 51, versículo 2 implora: Lava-me completamente da minha iniquidade. Vamos juntos nessa jornada? Comente Deus está aqui, inscreva-se e não perca o final emocionante do vídeo. Esse ato simples torna-se uma oração, uma renovação espiritual que reflete a sacralidade de sermos purificados diante de Deus. Mesmo neste espaço silencioso, Deus está presente. Números 19, versículo 9, fala de rituais sagrados de purificação no Antigo Testamento, e o Salmo 56, versículo 8, nos assegura: Tu contas as minhas lágrimas, põe-nas no teu odre. Deus vê até as lágrimas que choramos em solidão. O banheiro também pode se tornar um lugar de cura. Meus queridos amigos em Cristo, o banheiro é muitas vezes um lugar de solidão, um espaço privado onde enfrentamos nossa vulnerabilidade. É onde lavamos nossos rostos, secamos nossas lágrimas e, às vezes, carregamos fardos que ninguém mais vê. É onde confrontamos não apenas nosso reflexo físico, mas os reflexos de nossos corações. No entanto, mesmo neste lugar escondido, Deus vê, como Hebreus 4, versículo 13, nos assegura: Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Ao consagrar o banheiro com sal, convidamos a presença curadora de Deus a esse espaço. Transformamo-no em um santuário de renovação, onde sua misericórdia flui como água viva. Jesus prometeu em João 4, versículo 14: A água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Esse ato simples torna-se uma oração, uma oferta silenciosa por integridade. É uma declaração de que até os cantos mais privados de nossas vidas são sagrados. Como 1 Coríntios 6, versículo 20, nos lembra: Honrai a Deus com vosso corpo. Lembro-me de uma jovem da paróquia de Miriam que compartilhou sua história. Por anos, ela lutou com dores privadas, feridas emocionais que não expressava. Seu banheiro havia se tornado o lugar onde suas lágrimas silenciosas caíam. Mas, inspirada pela fé de Miriam, ela colocou sal em um canto e orou o Salmo 30, versículo 11. Transformaste o meu pranto em dança. Cada manhã, ela acendia uma vela e rezava a coroa da divina misericórdia, oferecendo sua dor ao Senhor. Com o tempo, ela sentiu a graça de Deus lavando-a, como se o Espírito Santo estivesse purificando sua alma, enquanto a água purificava seu corpo. Sua história é um lembrete gentil de que até os espaços mais comuns podem se tornar sagrados, quando tocados pela oração. Para consagrar seu banheiro, escolha um momento tranquilo. Talvez, após a oração da noite, traga uma pequena tigela de sal, uma vela e sua Bíblia. Leia João 13, versículo 8, onde Jesus lava humildemente os pés dos discípulos, revelando a sacralidade da purificação e do serviço. Espalhe sal em um canto e ore por cura e renovação. Se você carrega fardos escondidos, ofereça-os ao Senhor, confiando na promessa de Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Se sua família enfrentou feridas emocionais, ore com as palavras de Jeremias 17,
versículo 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Que este espaço se torne um santuário silencioso, onde a misericórdia de Deus renova seu espírito, assim como a água renova seu corpo. O próximo lugar a santificar é debaixo de sua cama, um espaço sagrado onde nos entregamos aos cuidados de Deus todas as noites. O sono não é apenas descanso, é um presente divino. É o momento em que nosso corpo e alma são restaurados no silêncio da presença de Deus. Como diz o Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. No entanto, para muitos, o descanso é perturbado por preocupações, medo ou memórias dolorosas. Como Jó, podemos dizer em Jó 7, versículo 13. Quando penso que minha cama me confortará, meu leito aliviará minha queixa. Ao colocar sal debaixo de sua cama, você está orando. Senhor, guarda meu descanso. Protege meus sonhos. Deixa tua paz me envolver. Isso ecoa a história da Páscoa, quando a proteção de Deus cobriu seu povo, como descreve Êxodo 12, versículo 13. O sal debaixo de sua cama torna-se como um sentinela silenciosa, um convite para que os anjos vigiem, como promete Hebreus 1, versículo 14. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação? O descanso é sagrado. Nessas horas de sono, entregamo-nos inteiramente a Deus. Embora o mundo nos diga que ansiedade e insônia são normais, as Escrituras contam uma história diferente. O Salmo 121, versículo 4, nos lembra: aquele que guarda Israel não dorme nem cochila. Ao consagrar sua cama, você está declarando que este é um lugar de paz, protegido pelo Senhor. Como Isaías 40, versículo 11, nos conforta. Como pastor, apacenta o seu rebanho, com o braço, ajunta os cordeiros. Lembro-me de um menino em Nazaré que sofria de pesadelos. Sua mãe, inspirada por Miriam, colocou sal debaixo de sua cama e orou o Salmo 91 sobre ele todas as noites. Ela também leu a história de Daniel na cova dos leões. Em Daniel 6, versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aos poucos, o sono do menino mudou, a paz substituiu o medo, seus sonhos tornaram-se gentis. A fé dela, expressa por meio do sal e da oração, transformou sua cama em um santuário de paz. Para consagrar sua cama, escolha uma noite tranquila, talvez antes de dormir. Traga uma pequena tigela de sal, uma vela e sua Bíblia. Leia um versículo como o Salmo 3, versículo 5. Eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Espalhe sal debaixo de sua cama enquanto ora por paz e proteção. Se você luta com insônia ou pensamentos ansiosos, lembre-se de João 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se seus filhos enfrentam medos noturnos, ore sobre suas camas, como Jesus fez em Marcos 10, versículo 16, quando abençoou as crianças. Que essa prática transforme seu quarto em um espaço sagrado, onde o descanso é santo e os sonhos são tocados pela graça. Finalmente, voltamo-nos para as janelas, os lugares onde a luz de Deus entra. As janelas são mais do que vidro. São portais de iluminação divina. Por meio delas, a luz do sol aquece o cômodo e a criação de Deus nos saúda. Como Gênesis 1, versículo 3, declara: haja luz e houve luz. Malaquias 4, versículo 2, diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Coloque sal nos peitoris de suas janelas e ore: Senhor, deixa a tua luz inundar este lar. Deixa abanir toda a escuridão. Isso espelha as velas que acendemos na igreja, símbolos da luz eterna de Cristo. Como João 1, versículo 5, nos assegura:
A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Ao consagrar suas janelas, você está convidando a luz de Cristo para seu lar e pedindo que ela brilhe para o mundo. As janelas também são como o mundo vê nossas vidas. São testemunhas silenciosas de nossa fé. Como Jesus disse em Mateus 5, versículo 16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Quando você as abençoa com sal, está pedindo a Deus que deixe sua glória brilhar de dentro de seu lar, proclamando esperança a todos que a veem. Lembro-me de uma família da paróquia de Miriam que fez isso. Eles colocaram sal em cada peitoril de janela e oraram por proteção e paz. Com o tempo, seus vizinhos começaram a notar algo diferente. Uma quietude, um calor, um a um. Esses vizinhos foram atraídos para eventos paroquiais e um grupo de terço nasceu. Seu lar tornou-se um farol silencioso de fé. Suas janelas, consagradas e oradas, tornaram-se convites para que outros encontrassem Cristo. Para consagrar suas janelas, escolha uma manhã em que a luz do sol esteja brilhante. Um novo começo. Traga uma pequena tigela de sal, uma vela e sua Bíblia. Leia o Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus. Espalhe o sal em cada peitoril, orando por luz e proteção. Se seu lar enfrenta estresse externo, seja por conflitos na vizinhança ou ruídos culturais, ore para que a paz irradie de dentro, como Isaías 2, versículo 4, prevê. Um dia em que as espadas serão transformadas em arados. Que cada janela se torne uma moldura para a glória de Deus, um lugar onde sua luz entra e sua presença brilha para fora. Se você deseja compartilhar sua fé, comece orando pela graça da oportunidade, como ensina Colossenses 4, versículo 5. Andai com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Suas janelas, consagradas com sal e oração, tornam-se mais do que aberturas para a luz do sol. Tornam-se limiares através dos quais a luz de Cristo flui, acolhendo o mundo para testemunhar seu amor. Esses pequenos altares nos peitoris de suas janelas proclamam, mesmo em silêncio, que este lar pertence a Deus. E à medida que a luz entra, também entra o convite para que seu espírito irradie para fora. Lembremo-nos das palavras de Jeremias 15, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que nascesses, te consagrei. O chamado de Deus em nossas vidas não se limita a templos e santuários. Ele se estende aos lugares onde vivemos, descansamos e habitamos. Nossos lares, como nossos corações, são separados, santos, escolhidos e chamados a refletir sua glória. Cada pitada de sal que você coloca em seu lar não é apenas um símbolo, é uma oração, uma aliança, uma declaração de que esta casa pertence a Cristo. Como Mateus 5, versículo 13, nos lembra: vós sois o sal da terra. E quando usamos sal para consagrar nossos lares, enraizamo-nos em uma tradição sagrada que remonta a gerações. Esse ato simples, oferecido com sinceridade e reverência, transforma o comum em santo. Não é superstição, é fé em ação. A paz que preenche seu lar não é deste mundo, como Filipenses 4, versículo 7, promete. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Essa prática de colocar sal com oração nos cantos dos cômodos, debaixo das camas, nos peitoris das janelas, é mais do que um ritual. É um ato sagrado, ecoando a igreja primitiva, quando os catecúmenos recebiam sal nos lábios como sinal de sabedoria e preservação. É o mesmo sal que selava alianças no Antigo Testamento, como em 2 Crônicas 13, versículo 5, que afirma essa aliança de Deus com Davi como duradoura como o sal.
O sal, nesse uso sagrado, torna-se um sacramental, um sinal visível de uma graça invisível. Como Colossenses 1, versículo 16, declara: tudo foi criado por Ele e para Ele. Ao consagrar seu lar, você traz cada canto dele sob o reinado de Cristo, moldando-o em um pequeno reflexo de seu reino na terra, como a Nova Jerusalém em Apocalipse 21, versículo 2. No entanto, sejamos cuidadosos para não misplace nossa confiança. O poder não está no sal, mas na fé que ele representa. Como Tiago 2, versículo 17 nos diz, a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Cada pitada de sal é uma ação nascida da fé, uma declaração de que seu lar será um lugar para o Deus vivo habitar. Sua fé, como ouro refinado pelo fogo, é preciosa aos olhos dele, como assegura 1 Pedro 1, versículo 7. Em um mundo que muitas vezes zomba do sagrado e exalta o superficial, somos chamados a permanecer firmes. Como Efésios 6, versículo 13, nos instrui: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Então, espalhe esse sal com convicção, marque seu limiar com fé, dedique seu lar como os primeiros cristãos fizeram, publicamente, corajosamente, em fidelidade a Cristo. Como Atos 4, versículo 12, declara: não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Mas essa missão vai além das paredes de nossos lares. Como sal da terra, somos chamados a temperar tudo com o amor de Cristo. Esse amor deve tocar nossos bairros, nossas paróquias, nossas comunidades. Crie um canto de oração em seu lar com um crucifixo, uma vela e uma imagem da Virgem Maria. Lá, reze o terço, leia o Salmo 91 e confie sua família à misericórdia de Deus. Que esse seja um espaço onde a alegria é compartilhada e a tristeza é elevada ao céu. Como Deuteronômio 6, versículo 7, ensina: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Reúna-se todas as noites, mesmo que por um momento, para oferecer suas alegrias e fardos ao Senhor. Que a próxima geração testemunhe sua fé, não apenas em palavras, mas nos ritmos sagrados de seu lar. Organize vigílias de oração em sua paróquia, especialmente no dia de finados. Convide vizinhos para rezar a coroa da Divina Misericórdia, como Romanos 12, versículo 15, nos exorta: chorai com os que choram. Abra seu coração aos vulneráveis. Como Isaías 58, versículo 7, comanda: reparte o teu pão com o faminto e recolhe em casa os pobres desabrigados. Quando consagramos nossos lares com sal e oração, construímos não apenas santuários privados, mas faróis públicos de esperança. E quando as provações da vida pesarem, quando o luto escurecer sua porta ou o ruído do mundo parecer mais alto que o sussurro de Deus, volte-se para a Eucaristia, a fonte de sua força. Como João 6, versículo 35, proclama: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Na missa, fixe seu olhar no hóstia elevada, ofereça seu lar, sua família, sua vida a Ele. Na quietude da adoração, quando você se ajoelha diante do Santíssimo Sacramento, permita que sua graça preencha o vazio. Como Hebreus 4, versículo 16, nos convida: aproximemo-nos, pois, com confiança, do trono da graça. Lembre-se de Santa Teresinha de Lisieux, a pequena flor que transformou seu lar em um santuário de amor por meio de pequenos atos escondidos de fé. Seu caminho pequeno nos mostra que cada pitada de sal, cada oração sussurrada, cada vela acesa em esperança, torna-se um passo rumo à eternidade. Como o Salmo 145, versículo 4, declara:
Uma geração louvará a outra as tuas obras e anunciará os teus feitos poderosos. Hoje, ao mergulharmos na mensagem inspiradora do Papa Leão XIV sobre consagrar nossos lares com sal e oração, meu coração se enche de gratidão e esperança. Essa prática simples, enraizada nas Escrituras e na tradição da Igreja, não é apenas um ritual, é um convite para transformar nossos lares em santuários de paz, amor e presença divina. Como brasileiro, vivendo em uma cultura vibrante, onde a fé católica pulsa em nossas festas, novenas e terços rezados em família, sinto que essa mensagem ressoa profundamente com nossa alma. A ideia de usar algo tão comum como o sal, presente em nossas cozinhas, em nossas feijoadas e churrascos, para um propósito sagrado, me faz refletir sobre como Deus opera nas coisas simples da vida. Ele não exige grandes gestos, ele pede fé sincera, um coração aberto e ações humildes que refletem nosso amor por Ele. O que mais me toca nessa prática é a forma como ela nos convida a olhar para nossos lares com novos olhos. No Brasil, onde a casa é o coração da família, um lugar de acolhida, de conversas ao redor da mesa e de celebrações como o Natal ou a festa de São João, muitas vezes esquecemos que nosso lar é também um espaço espiritual. A história de Miriam, que espalhou sal em sua casa em Nazaré e viu sua família se reconciliar, me lembra de momentos em minha própria vida. Quantas vezes, após um dia exaustivo, cheguei em casa carregado de preocupações, permitindo que o estresse do trabalho ou as tensões do mundo afetassem minha família? A mensagem do Papa me ensina que posso mudar isso. Ao colocar sal na porta, nos cantos, na cozinha, no banheiro, debaixo da cama e nas janelas, estou declarando que meu lar pertence a Deus. Estou convidando o Espírito Santo a purificar, proteger e renovar cada espaço, tornando-o um refúgio onde a paz de Cristo reina. Essa prática também me faz refletir sobre a importância da fé em ação. No Brasil, somos um povo de fé vibrante. Vemos isso nas romarias à Aparecida, nas procissões de Corpus Christi e nas missas lotadas aos domingos. Mas a mensagem do Papa nos desafia a levar essa fé para dentro de casa, para o cotidiano. Não basta rezar na igreja, precisamos fazer de nossos lares altares vivos. Ao espalhar sal, com oração, estou praticando o que São Tiago nos ensina em Tiago 2, versículo 17. A fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Cada pitada de sal é um ato de confiança em Deus, um passo concreto para construir um lar onde o amor, a paciência e o perdão florescem. Isso é especialmente relevante em nossa cultura, onde a família é o alicerce da sociedade, mas também enfrenta desafios como desentendimentos, pressões financeiras e a correria do dia a dia. Outra lição poderosa que extraio é a sacralidade dos espaços esquecidos. Os cantos da casa, o banheiro, debaixo da cama, lugares que raramente recebem atenção, são, na verdade, onde muitas vezes guardamos memórias dolorosas, medos ou tensões não resolvidas. No Brasil, onde a espiritualidade está tão presente, acredito que todos nós já sentimos em algum momento uma energia pesada em casa após uma discussão ou uma má notícia. Consagrar esses espaços com sal é como abrir as janelas para a luz divina entrar, como nos promete Malaquias 4, versículo 2. Para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Essa prática me ensina a não negligenciar nenhum canto da minha vida, seja físico ou espiritual, mas a entregá-lo a Deus para que Ele o transforme. Aplicando isso à minha vida, decidi começar hoje mesmo. Vou reservar uma noite tranquila, talvez durante o advento, para caminhar pela minha casa com uma vela,
minha Bíblia e uma tigela de sal. Vou orar o Salmo 91 na porta, pedindo proteção, e o Salmo 139 nos cantos, entregando a Deus qualquer peso escondido. Na cozinha, rezarei por unidade, inspirado por Filipenses 4, versículo 19, para que Deus supra nossas necessidades. No banheiro, pedirei renovação, lembrando Atos 22, versículo 16, e debaixo da cama, orarei por descanso, confiando no Salmo 4, versículo 8. Nas janelas, pedirei que a luz de Cristo brilhe, como em Mateus 5, versículo 16. Mas não vou parar por aí. Quero fazer disso um hábito, um ritmo sagrado em minha casa, como fazemos com o terço ou a bênção da mesa. Vou ensinar meus filhos a rezar, compartilhar essas práticas com meus vizinhos e convidar amigos para uma novena em casa, fortalecendo nossa comunidade de fé. Essa jornada também me ensina a ser sal da terra, como Jesus nos chama em Mateus 5, versículo 13. Não é só meu lar que deve refletir Cristo, é minha vida inteira. No Brasil, onde a solidariedade é tão forte, pensamos nas campanhas de doação, nas festas comunitárias e no jeito acolhedor de nosso povo. Sinto que posso levar essa luz além das paredes de casa. Posso ser um testemunho de paz no trabalho, de paciência no trânsito caótico, de amor com os mais necessitados. Consagrar meu lar é apenas o começo. É um chamado para consagrar meu coração e minhas ações ao reino de Deus. Por fim, essa mensagem me lembra da esperança. Em um mundo cheio de ruídos, divisões e incertezas, a promessa de Filipenses 4, versículo 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. É um bálsamo. Consagrar meu lar com sal e oração é minha maneira de dizer: Senhor, eu confio em Ti. É um ato de fé que me conecta à Igreja Universal, aos meus irmãos brasileiros e à tradição que nos une a gerações. Que possamos todos responder a esse chamado com coragem, amor e alegria, transformando nossos lares em faróis de esperança para o mundo. Meus amados irmãos em Cristo, se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de paz em seu lar e inscreva-se no canal para não perder nenhuma reflexão. Nos comentários, escreva Sal e Fé e conte de onde você está assistindo, sua cidade, seu bairro, seu cantinho no Brasil ou no mundo. Fique até o fim, porque há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos fazer nossos lares brilharem com a luz de Cristo. Que Deus os abençoe. Amém.